tudo bem? Nós vamos falar de um livro que realmente vai fazer a diferença na administração brasileira. Eu tenho uma percepção muito forte que os Estados Unidos é o país líder da América do Norte e o Brasil é o país líder da América do Sul. Portanto, há uns anos atrás eu fui fazer uma palestra no Equador. E lá no Equador eu percebi que as pessoas lá têm uma carência muito grande de informações. Eu me lembro que o meu amigo, professor lá, pagou a gasolina com dólar. E eu fiquei todo feliz. Eu falei, nossa, seu país é rico, hein, cara? Vocês estão pagando, você está pagando aí a nossa gasolina com dólar? Ele falou, não, Paniagua, o nosso problema é que nós não temos nem moeda a mais. Nesse sentido, eu resolvi fazer um livro que eu pudesse não só usá-lo a nível Brasil, como também na língua espanhola. E aí, já que eu estava fazendo em português e também na língua espanhola, eu resolvi também inverter esse livro para o inglês. Portanto, nós vamos aqui viajar com um livro querido por mim chamado TGA Made in Brasil. O TGA Made in Brasil, ou Teoria Geral de Administração Made in Brasil, ele surgiu numa aula que eu estava dando na Universidade Federal de Viçosa, e meu aluno Júnior Meirelles me questionou, professor Paniagua, gosto muito de suas aulas, mas o senhor fica falando aí de Taylor, Fayol, Hawthorne, Poporne, Shinthorne. A sua realidade, que o senhor está falando, é dos Estados Unidos, IBM, Peter Drucker. E eu me lembro que até no dia eu dei uma bronca no meu aluno Júnior Meirelles, falei, não, você tem que ser um cara globalizado. Mas eu fui para casa e falei, nossa, eu estou sendo um papagaio de pirata, eu estou repetindo o que os meus professores me ensinaram e os meus professores estão repetindo aquilo que já é ensinado há muitos anos no Brasil, que é uma teoria geral de administração baseada em personagens e modelos europeus e americanos. E eu me lembro que na época a Universidade Federal de Viçosa entrou em greve e eu não sei ficar sem fazer nada e eu sentei e em 3 meses eu escrevi TGA Made in Brasil, Teoria Geral de Administração, mas com a vertente, com uma pegada muito forte de personagens e de modelos brasileiros. Portanto, o TGA Made in Brasil ele é dividido em 3 grandes vertentes: o futebol, e os políticos e os empreendedores. A administração de empresas, que é a nossa área dentro da teoria geral de administração, a administração de empresas no mundo, ela tem algo em torno de 100 e poucos anos, né? A gente, nas escolas, a gente ainda ensina Taylor, Fayol, Elton Mayo e todos esses pensadores, e eu resolvi então mudar o modelo e criar um modelo Made in Brasil, por isso esse livro TGA Made in Brasil. Portanto, a administração brasileira era muito nova ainda, nós temos no Brasil a administração há apenas e somente 52 anos. Então, nós ainda temos muito a desenvolver dentro da teoria geral de administração. Eu vou falar um pouquinho para vocês de um grande pensador brasileiro que eu gosto muito. Então, a gente fica falando do Taylor lá nos Estados Unidos, nós podemos falar do Belmiro Siqueira. O Belmiro Siqueira, que é o pai da administração brasileira, que é o equivalente ao Taylor, hoje o filho do Belmiro Siqueira, o Wagner Siqueira, é presidente do Conselho Federal de Administração. Ele é lá do Rio de Janeiro e ele hoje preside o nosso Conselho Federal de Administração. Portanto, nós tivemos um outro grande pensador brasileiro, depois do Belmiro Siqueira, naquele período, que foi o Guerreiro Ramos, o Alberto Guerreiro Ramos, um grande sociólogo. E eu me lembro que na época, e até hoje a gente vê isso, o Guerreiro Ramos transitou na FGV, ele falava de uma teoria brasileira de administração. Portanto, eu acho que esse livro meu é muito pertinente. Esse livro foi escrito em 2006, tem 10 anos que ele foi escrito e, portanto, eu acho que é o momento ideal dele realmente acontecer. Eu tenho uma ideia muito bacana da nossa profissão. Para mim, a administração, nós vamos mostrar essa figura para vocês, a administração é um foguete. E esse foguete, na área da administração, o que o foguete precisa para voar, né? O que faz o foguete subir? Aliás, por que o foguete? Então, por que eu faço uma metáfora da nossa profissão usando o foguete? Bom, é simples, porque o foguete é a maior tecnologia que o ser humano já desenvolveu até hoje. Então, vocês veem que eu tenho uma paixão muito grande pela nossa profissão. Então, o foguete é exatamente essa metáfora. E esse foguete, então, para ele subir, ele precisa da gasolina, né? Ele precisa da energia. E a gasolina do foguete, para mim, são as áreas da administração. Portanto, esse foguete, para que ele possa ir para a busca do conhecimento da administração, ele vai precisar de produção, ele vai precisar de finanças, ele vai precisar de marketing e ele vai precisar de recursos humanos, que são as pessoas.
Mas esse meu foguete, além das 4 grandes áreas da administração, ele também tem as 4 asinhas. E nessas 4 asas nós temos matemática, política, filosofia, física. Olha que interessante. Então nós vamos fazer uma viagem. E nessa viagem do TGA Made in Brasil nós vamos falar então de cada asa. O piloto do foguete é o maestro, o piloto do foguete é o administrador, e o administrador, para que ele possa trabalhar e para que ele possa funcionar muito bem, ele precisa de entender de política, de física, de matemática, ele precisa entender dessas 4 grandes asas e ele também precisa de entender de produção, de marketing, de finanças e de recursos humanos. Portanto, vamos começar aí na parte 1, que é a parte de administração e administradores. Portanto, vamos falar dessas asas do foguete. Nós vamos falar da filosofia, nós vamos falar da física, nós vamos falar da matemática, que para mim é uma ciência absoluta e fantástica. Nós vamos falar da política, falando aí de grandes pessoas que influenciam um bom administrador, Maquiavel e uma série de outros pensadores. Então vamos continuar falando um pouquinho mais dessas asas. Vamos falar da primeira asa, que é a asa da filosofia. Filosofia, então vamos seguir na filosofia. Ah, que bacana, filosofia. Quem aqui já não ouviu falar do mito da caverna de Platão? As pessoas viviam dentro de uma caverna, dizia o grande filósofo Platão, e elas não conseguiam enxergar nada fora dessa caverna. Portanto, aquelas pessoas viviam na obscuridade, na escuridão. Elas eram pessoas obtusas. Mas, como todo ser humano, o ser humano chega um certo momento que ele resolve sair da caverna, sair da sua ignorância. E ele vai lá fora para enxergar que lá fora tem um mundo que ele não tinha noção, que tem estrelas, que tem sol, que tem chuva. E ele fica maravilhado, extasiado. Aquele cara que conseguiu sair da escuridão e vai para o conhecimento, ele percebe que precisa voltar para a caverna para contar para os amigos dele que tem um mundo maravilhoso lá fora. E ele resolve voltar para a caverna. E quando ele conta desse mundo maravilhoso, sol, céu, estrelas, ele percebe que as pessoas não estão acreditando naquilo que ele está falando, que existe esse conhecimento todo lá fora. E o que eles fazem? Decepam a cabeça desse pobre coitado. Portanto, eu gostaria de dizer para vocês que sair da ignorância é uma das coisas fundamentais para o administrador, mas vai ter um preço por isso. Às vezes o preço é até sua própria vida. Claro que eu estou aqui radicalizando um pouco na ideia, na metáfora, mas para dizer para vocês que desde que o mundo é mundo, as pessoas buscam conhecimento. Eu vou provar isso para vocês. Marco Antônio, o grande general, Cleópatra, que aliás na história mundial a gente acha que Cleópatra era uma rainha linda, maravilhosa, ela era uma rainha poderosa, isso ela era, mas ela não era linda coisa nenhuma. E Marco Antônio queria ganhar Cleópatra, queria aumentar o poder dele. E ele, naquela época, a biblioteca de Alexandria pegou fogo. E quando a biblioteca de Alexandria pegou fogo, Marco Antônio espertamente entregou para Cleópatra toda a biblioteca, todo o conhecimento. Foi aí que ele ganhou a rainha. Portanto, quando a gente fala de filosofia, a gente fala de filosofia no seguinte sentido. O que significa filosofia? Filo, sabedoria. Zofia, amor. Nós temos que ter amor à sabedoria. Portanto, a filosofia me faz um grande questionamento, que é: qual é o sentido da vida? Cada um de vocês aqui vai me dizer. O meu sentido da vida eu vou explicar para vocês. É ser o melhor administrador que eu puder ser, é administrar a melhor maneira possível o Clube dos Administradores.adm.br, ser o melhor marido que eu puder ser e ser feliz. Isso é que é muito importante. Portanto, vamos para a próxima asa. Porque o administrador ele tem um problema muito sério, que é o que eu chamo de dicotomia do administrador. Para os empregados, o administrador é o dono da empresa. Ele não é. Para os donos, ele é um empregado como outro qualquer. Portanto, quando todo mundo na empresa está triste, está abatido, o administrador tem que estar eufórico e puxar a equipe. Quando todo mundo está eufórico, ele tem que dar uma segurada. Então, o administrador ele é um cara solitário. Por isso que ele precisa dessas asas. Então, vamos falar da segunda asa, que é a asa da matemática. A matemática são os números. Tem um grande economista brasileiro, Roberto Campos, que dizia o seguinte:
Número é que nem biquíni de mulher. Quanto mais você espreme, mais eles aparecem. O Roberto Campos, que era esse grande economista que eu estou falando, ele falava muito dos números. E os números, na verdade, eles são importantíssimos para o administrador, porque todo administrador tem que tomar decisões. E o administrador, ele existe para tomar decisões. E na hora que ele vai tomar as decisões, ele tem que se balizar em alguma coisa. E os números, realmente e efetivamente, vão dar um embasamento para essa tomada de decisão. Agora, eu acho uma crueldade os professores de matemática das escolas ensinar limite e derivadas para o aluno de administração de empresas, porque eu estudei isso e eu nunca usei limite e derivada na minha vida de aluno de administração. Portanto, os números eles são importantes porque desde que o mundo é mundo, nós descobrimos aquela equação que a soma do quadrado do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, que é o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras, um grande matemático chamado Pierre de Fermat, ele estava exatamente dizendo que ele sabia que esse teorema de Pitágoras valia para n igual ou menor que 2, mas não valia além de 2, e ele tinha a prova disso. E todos os matemáticos do mundo ficaram preocupadíssimos, porque a matemática é uma ciência absoluta. E isso foi chamado o último teorema de Fermat. Isso foi falado em 1665 e a resposta da solução do teorema de Fermat levou mais de 300 anos. Só em 1995 é que isso aconteceu. Portanto, nós vamos falar então da próxima asa do foguete do administrador, que é a física. E quando a gente fala da física, isso me lembra um grande físico, Albert Einstein, que desenvolveu a famosa teoria da relatividade. Para o administrador, ele não precisa entender da teoria da relatividade, ele precisa entender o seguinte, que nada na administração é absoluto. Tudo é relativo. O administrador, ele lida, ele prescinde, ele necessita de pessoas. E pessoas são distintas, pessoas são diferentes. E para lidar com pessoas não existem respostas absolutas. Não dá para ser que nem um matemático que diz que se for dividir por zero, não existe isso na equação. Na física, o que é importante para o administrador é descobrir também que nós estamos passando um momento de mudança. Hoje as empresas cada vez mais têm que se tornar empresas digitais. Olha que interessante, mas não perdendo a essência da humanização. Cada vez mais nós vamos descobrir, e o Nicholas Negroponte, que foi diretor do MIT, Massachusetts Institute of Technology, ele dizia que nós estávamos saindo do mundo dos átomos para o mundo dos bits, dos bytes. E é isso que nós estamos vivendo. Esse momento hoje atual do mundo digital, nós administradores vamos ter que saber administrar e gerenciar empresas digitais. O Clube dos Administradores é uma empresa digital e eu estou muito feliz por causa disso. E a última asa do foguete, que é a asa da política. E eu acho e devo, e eu desafio todos os meus alunos a lerem Nicolau Maquiavel, O Príncipe. E o Nicolau Maquiavel no Príncipe, ele tem várias lições para que você aprenda a lidar com o poder. Porque todo administrador, em toda a relação que ele tem dentro das organizações, ele tem uma relação de poder. Então ele precisa de entender isso, né? Você quer fazer o bem? Faça o bem de maneira gradativa, lentamente. Você quer fazer o mal? Faça o mal de uma única vez. Maquiavel ensinava muita gente. E Nicolau Maquiavel pode nos dizer muito de como é que o administrador lida nos tempos de hoje das relações de poder. Michel Foucault, um grande pensador francês também, e Shakespeare, um dos maiores escritores da Inglaterra, são pessoas que podem nos ensinar a entender um pouco mais de política. Eu posso dizer, como um bom administrador, que se o administrador souber usar essas 4 asas, política, física, matemática e filosofia, e além de tudo dominar produção, finanças, marketing, recursos humanos, com certeza esse administrador saberá em todos os momentos obter o melhor de cada um, obter as melhores respostas para a tomada de decisão e ser um melhor administrador. Um bom administrador é aquele que trabalha com gente melhor do que ele, porque ele não tem medo. Ele trabalha com gente melhor do que ele, porque ele melhora, porque ele se capacita, porque ele se torna muito melhor se ele utilizar efetivamente essas ferramentas do foguete que eu coloquei aqui para vocês. Portanto, o foguete e, portanto, o administrador, nesse foguete, nessa viagem, nós vamos aí viajar durante 8 capítulos. E agora nós terminamos, então, a primeira parte, que fala de administração e que fala de administradores.
Administração é para administradores. Essa realmente é uma profissão séria, muito requisitada no mundo inteiro e muito requisitada no Brasil. Eu tenho certeza que o dia que nós tivermos um presidente da República administrador, o Brasil será outro. Muito obrigado